O que necessita para que essa criação ela seja uma criação que seja rendável? Então, tem algumas pessoas que dizem que já está trabalhando há muito tempo, mas não tem uma produção suficiente ou não consegue se manter economicamente da criação racional da apicultura. Primeira coisa é saber qual espécie que vai criar. Então, nós temos, como eu falei para vocês, temos as abelhas, que são as espécies sociais, mas nós temos as espécies que são nativas, sem ferrão, como também nós temos as espécies que são as espécies com ferrão. Os ferrão só temos uma, mas as nativas nós temos várias espécies. Para você trabalhar com determinada cultura ou com determinado bicho, você precisa conhecer um pouco dele, até para que possa fazer um manejo melhor. Então, precisa conhecer um pouco da anatomia dele, como também da biologia. Muitas vezes, quando a gente está falando com o produtor, ele pergunta qual a importância de você conhecer sobre anatomia e biologia, se ele não é nem um estudante de biologia, de zootecnia ou agronomia. O ovo não vai ser um profissional de nível superior. Mas como é que você vai trabalhar com o bicho se você não sabe que hora que ele sai para pastejar, que hora que ele chega, como é que ele produz, como ele deixa de produzir? Então, pelo menos ter a parte básica de conhecimento sobre ele. E principalmente conhecer sobre o pasto apícola. Então, as abelhas, elas se alimentam de pólen e de néctar. Então, onde é que elas pegam? Quais são as plantas? Existem pólen tóxico nessa área? Então, quando se fala de abelha e se fala de planta, algumas pessoas acreditam que a abelha sabe diferenciar o pólen que é tóxico do pólen que não é tóxico, mas na verdade ela não sabe diferenciar, então ela coleta também o pólen tóxico, como também ela coleta as plantas que têm agroquímico, e elas levam para a colônia, armazenam esse pólen, coleta esse néctar, armazena esse mel e pode também deixar esse mel e esse pólen contaminado, como também pode matar a colônia inteira. Eu trouxe algumas plantas, que são plantas populares, com os nomes populares e os nomes científicos, de que essas abelhas, elas visitam e elas coletam tanto resina, como coletam néctar, como elas também coletam pólen. Entre elas tem alecrim, angico de bezerro, angelim, aroeira, caroá, e tem um nome científico de todas elas, catingueira, jurema, os dois tipos de jurema, as mimosas de uma forma geral, elas adoram a jurema, e as malváceas, como também outras plantas, porque cada região tem também umas particularidades, que tem umas plantas que tem determinada região. Embora a gente está falando da região Nordeste, mas existe plantas que existem, por exemplo, no semiárido do São Francisco, que não existe aqui na Paraíba, no sertão da Paraíba, porque eu trabalho lá e como também, como eu sou paraibana, e eu também trabalho com essas abelhas aqui na Paraíba, então eu conheço também as espécies de plantas que tem aqui e também o que é que elas coletam aqui e que não tem lá na região. Como eu falei para vocês, então, as abelhas, elas se alimentam de pólen e se alimentam de néctar, para que elas possam produzir, ter esses produtos para que a gente possa coletar. Então, para isso, a gente precisa ter um substrato arbóreo, ter uma grande quantidade de pasto apícola, com uma diversidade. Por que uma diversidade? Porque as plantas, elas florescem em épocas diferentes. Por que é que hoje a gente precisa se preocupar mais com manejo de manutenção e não precisava se preocupar antes?
porque antes a gente tinha uma mata preservada. Então a gente tinha o florescimento, flores o ano inteiro e plantas o ano inteiro florescendo. Então, em plena seca, agora que a gente está no período, está começando, teve agora pouca chuva, mas tem planta florescendo, tinha plantas florescendo. Juazeiro floresceu agora, que ofertou uma grande quantidade de néctar, como também pólen para essas plantas, para essas abelhas, que elas conseguem se manter. Muitas vezes a gente chama de manutenção porque elas não chegam a produzir, mas elas conseguem manter a colônia dela forte e conseguem manter todas as crias e a rainha produzindo bem. Para quando chegar o período de produção de chuva, essas abelhas já começam a coletar logo nas primeiras chuvas e você já começa a produzir logo no início, que a gente chama aqui de inverno. Então, logo no início das chuvas, choveu mais ou menos 15 dias, você já tem a primeira produção. Por quê? Porque você teve essa preocupação de manter essas abelhas. Só que, como não existe essa diversidade de planta, então agora você tem que ofertar de forma artificial. Então, as abelhas, elas coletam néctar, coletam pólen, através desses dois produtos, elas conseguem fazer o mel, então, com o néctar, elas transformam no mel. O pólen é o grãozinho, que é do órgão masculino das plantas, das anteras, que elas coletam e levam para a colônia. E armazena, que é a fonte proteica, que também você tem condições de produzir. Tem a cera, que elas produzem também através das glândulas, que elas têm 4 pares de glândulas serígenas, que elas conseguem produzir essa cera. Tem a própolis, que a própolis é a partir de resina com a mistura de cera, que elas conseguem também coletar, e você coletar e botar na colônia, e você também coletar de forma racional. O veneno, que também das abelhas, que é a toxina, que também já existe forma racional de você coletar esse veneno. E a grande importância das abelhas, que é uma das maiores, é a polinização, que é um produto também. Então, sem as abelhas, não vai existir determinados frutos, porque quando as abelhas elas coletam, elas vão até as flores para fazer essa coleta de pólen ou de néctar, elas conseguem fazer o processo de polinização e, com isso, a fecundação e a produção de frutos. Então, elas são importantes tanto para as plantas que são cultivadas, como também as plantas silvestres, as nossas plantas nativas. Então, elas precisam, então, por isso a importância de nós preservarmos a nossa mata nativa. Então, o que é que algumas pessoas chamam de mato, que eu vejo muita gente chamar de mato, para a gente é pasto apícola. Então, tem uma importância muito grande para o apicultor, porque ele sabe que sem aquele pasto ele não tem produção. Então, por isso, é esse casamento perfeito das abelhas junto com a planta. Então, só benefício. Então, a origem, como eu já falei para vocês, elas coletam, então ela tem as pernas posteriores delas, elas têm uma bolsinha que é chamada de corpícula, então elas conseguem pegar esses grãos de pólen, levar até a colônia, para que possa armazenar e servir de alimento para as crias delas, como também se alimentar, e o néctar elas conseguem levar no papo nectífero, que ela tem uma bolsinha que elas conseguem levar até lá. Então, para vocês verem, essas fotos foram tiradas recentemente aqui. A flor do mandacaru, ela abre à noite e no final, já sei, de 5 horas da manhã, elas já começam a fechar. É uma planta grande, então, por ser uma planta grande, então ela é visitada por um bicho grande e que tem hábito também noturno, que no caso é o morcego. Só que as abelhas também aproveitam um pouco dessas flores para que possa coletar o néctar, como também o pólen.
mais pólen. Então, pela manhã, quando as flores estão começando a fechar, elas estão também aproveitando, esse produto. Então, a importância da preservação. Então, como eu falei para vocês, o conhecimento para que possa começar uma criação de forma racional e que ela se torne econômica para a agricultura familiar é de suma importância. Então, saber um pouco dessa biologia dessas abelhas. Então, como é que essas abelhas, elas produzem, como elas fazem seus ninhos na natureza. Você vai falar com as pessoas que coletam alimento de forma extrativista, elas sempre falam que não precisa botar em caixa, porque eles conseguem coletar o mel, na época que tem mel, e que consegue vender esse mel, e que não que as abelhas não sofrem nada, mas na verdade as abelhas sofrem quando ela não é criada numa caixa de forma racional, e que eles também não têm esse lucro todo, porque ele tem um desperdício. Além deles, juntar cria junto com o mel, com o pólen, na hora que eles vão coletar, que eles vão coletar esses enxames de forma extrativista. Eles espremem de forma também artesanal, que pode trazer deixar alguma sujeira no mel. Também as abelhas, eles chegam a destruir essas colônias. Então, o que é que as pessoas precisam? Esse conhecimento. Então, pelo menos um curso básico de capacitação para saber como está o ninho dela, como fazer essa captura, como botar numa caixa racional e como coletar, aproveitar todos esses produtos que elas oferecem para que eles possam ter renda na atividade. Então, essas fotos são fotos de algumas capacitação que nós fizemos ao redor do lago. Nós temos um projeto com mulheres, como também com os apicultores, com alguns apicultores que se interessavam em criar. Esse projeto ele é financiado pela Chesf, pela Embrapa, e tem parceria junto com a Univasf, como também com as prefeituras. Então, nós vamos até os agricultores que têm interesse em criar essas abelhas, e esses apicultores têm toda a parte de capacitação, como também eles ganham toda a parte de indumentária necessária para que possa criar essas abelhas de forma racional. Então, não existe você trabalhar com apicultura se você não conhece um pouco sobre a biologia e como você começar essa atividade. Geralmente a gente faz a prática e a teórica, então uma parte prática para explicar sobre a biologia, sobre o manejo, depois bota dentro da caixa para que eles possam criar de forma racional e que possa coletar esses alimentos, esses produtos que eles queiram explorar. Na maioria das vezes é mel. Alguns estão também agora trabalhando com a própolis. Lá estão coletando própolis, também tiveram curso de capacitação para a coleta de própolis. Eu sempre falo, um apicultor, ele também é, ao mesmo tempo, um inventor. Então, eles, como a gente fala aqui, faz um pouco de gambiarra também para que possa ajudar. Então, para você criar abelha, você tem que lembrar que você está trabalhando com bicho que necessita tomar água, necessita de água e necessita também de alimento e necessita de local que seja sombreado. Imagine, se a temperatura fora está em torno de 40 graus, imagine dentro de uma caixa. Embora as abelhas elas conseguem manter essa a parte de termorregulação, mas para ela manter a termorregulação, elas também têm um desgaste, tanto das asas, porque elas precisam bater as asas para que possa resfriar o ambiente, como também elas precisam ir várias vezes no campo para coletar a água para que possa resfriar. Então, existe esse desgaste. Se você está criando de forma racional e que você quer ter o máximo de aproveitamento dessa atividade, então você tem que dar condição para que você possa ter só lucro, porque o investimento é mais só o inicial.
que vocês estão vendo do lado esquerdo